esse boom da bissexualidade, né? Até dos atendimentos que eu tenho feito. Você falou também que algum que tem observado muito isso entre os jovens, né? Essa mudança mesmo, né, do comportamento sexual dos jovens, e que aí eu te fiz a pergunta se será que isso não tem a ver com um resgate do equilíbrio entre o masculino e o feminino, né, das deusas, dos deuses. Aí você falou assim, segura essa pergunta e leva para o grupo para a gente poder aprofundar nisso lá, porque é algo que está acontecendo com muita frequência, assim, atendimentos de pessoas jovens, né, de 13, 14 anos. Tenho atendido aqui uns 3 ou 4. Eu também tenho visto isso, e os jovens estão lidando com isso, assim, colocando até como se assim, uma coisa muito natural, assim, tipo assim, nada a ver, né? Eles estão com essa bandeira, né, que não existe isso, a pessoa é livre para viver a sexualidade com quem ela quiser, não é mais com o sexo, é com a pessoa. Eu acho que essa questão cabe muitas respostas, muitas hipóteses, que a gente só vai conseguir saber totalmente quando isso distanciar mais. É algo muito novo para a gente ver todas as dinâmicas que estão envolvidas nessa questão. Eu consigo pensar duas possibilidades e eu queria que o grupo começasse a pensar, se alguém pensar outra possibilidade, que trouxesse aqui para a gente. Tá, gente? Até você, Mariana. Uma possibilidade, eu acho que é da ordem do jovem que tem a necessidade de transgredir. Cada geração você vai ver os jovens transgredindo com uma questão, né? A virgindade, a própria homossexualidade. Então, assim, o jovem está sempre buscando algo para ir além para a transgressão, mesmo que isso possa, às vezes, dar até um retorno em algo que já aconteceu, né? Por exemplo, a bissexualidade, como a homossexualidade lá atrás era vista como algo normal e depois deixou de ser normal, foi visto como pecado, doença, a bissexualidade também, né? Vem nesse campo aí. Aliás, dentro do que eu sei, na verdade, não era nem a homossexualidade que era vista como algo normal, era a bissexualidade, né? Na Grécia, né? Em Roma, a bissexualidade era muito comum. Então, eu acho que um ponto é esse, os jovens transgredindo, e até dentro do que a gente vê, assim, a cada geração que passa, os jovens estão ficando assim com mais aceitação de que tudo é permitido, né, de que tudo é normal, e isso, de uma certa maneira, tira até essa angústia, porque é muito comum no início da adolescência os jovens terem essa dúvida. Ainda mais que as brincadeiras homossexuais na infância é muito comum. E isso pode gerar, inclusive, uma dúvida, assim, se eu sou, né? E, assim, além disso, às vezes, uma dificuldade de estar nas trocas, nos namorinhos, né? Então, isso também dá uma leveza maior de que para mim qualquer coisa está certo, né? Então eu tenho essa hipótese. E uma outra hipótese, a gente, em termos do macro, do inconsciente coletivo, dessa era que a gente está vivendo, que é até chamado de uma nova era, mas esse termo fica pejorativo,
a questão da dualidade está diminuindo muito, né? As coisas muito concretas, isso é isso, né? Isso é certo, isso é errado, isso está tudo muito sutilizando nesse sentido e, ao mesmo tempo, integrando. Dentro da própria psicologia, a gente que trabalha aqui no campo mais da transpessoal, a gente trabalha muito a questão do nosso masculino e do nosso feminino. Mas dentro da nossa cultura, até agora, foi muito determinado. Isso é de homem, isso é de mulher. A cada geração que passa, isso está diminuindo. Essa fronteira, o que é do padrão masculino e do que é o padrão feminino. Né? A gente está vendo a androginia. Sim. Né? Talvez os homossexuais eles conseguiram fazer isso assim mais rápido. Né? Eu vejo muito homossexuais, assim, pessoas muito inteiras nesse fluir do masculino e do feminino, né? Assim, pessoas que são trabalhadas, que estão equilibradas, todos nós que fazemos isso temos uma tendência a ir fazendo essa integração do masculino e feminino. Os homossexuais, eu percebo os que se propõem a se trabalharem, eles fazem isso assim, transitam com muito mais tranquilidade, né? E a tendência é diminuindo esse bipolar, né? Dessa dualidade, ser masculino e ser feminino, isso está diminuindo, né? Essa fronteira. Então, isso também faz com que as pessoas ficam até meio em dúvida, assim, quase assim, eu me identifico mais sendo homem ou sendo mulher? Eu gosto de homem ou de mulher, assim? Então, eu acho que isso tá no campo da gente ir fazendo esse movimento. Eu gosto de ver pelo lado positivo. Né? O lado positivo que eu vejo também é de não estar aceitando muito essa cultura do controle, né? Do rótulo. E aí, o que eu percebo quando essas pessoas vêm para o consultório é que elas permitem mais entrar em contato com a autonomia, daquilo que é o bom para mim, daquilo que eu posso cuidar, daquilo que é da minha responsabilidade. Então, eu também estou vendo como algo positivo. Tem um sofrimento? É claro que tem, porque ir para a sociedade, né, mostrar isso para a sociedade tem um massacre, tem preconceito, né? Alguns falam muito dessa palavra, massacre, mas ao mesmo tempo eles estão buscando e acaba que os pares, né? O grupinho dos jovens, eles estão apoiando essas pessoas que querem assumir como homossexuais, como bissexuais. Então, vejo assim, até na minha família, minha sobrinha, ela é hétero, mas ela defende muito, né, ela acolhe muito quem tem essa opção, então, com muito mais facilidade do que na minha geração. Na minha geração, a gente podia até aceitar, acolher, mas era como se a gente estivesse traindo alguma coisa da nossa cultura, né? Isso. Estou vendo algo positivo nisso também. E olha só como é que isso tem a ver com o que a gente está falando. O jovem, ele precisa, até para ele formar a individuação dele, ele demarcar o lugar dele na entrada do mundo de adulto, ele tem que transgredir a cultura. O jovem que não transgride a cultura, ele não está fazendo um processo de autonomia, de amadurecimento dele. Ele tem que romper com a cultura dos pais para ele. É como se fosse um outro parto. Eu tenho que nascer desse lugar de filhos, onde eu estou aqui, à mercê da cultura, dos valores, e eu tenho que criar um novo para mim. Né? Então,
E nesse momento, aí tem uma força que muitas vezes a gente não consegue entender, pode ser que alguém fazendo um estudo mais antropológico, social, vê assim toda uma sequência, mas a gente pode pensar também dessas questões que chegam assim, igual vamos pensar quando rompeu com a questão da virgindade, a emancipação da mulher, mudanças em relação à criança, assim, quase que em algum ponto chega uma massa crítica e isso começa a mudar geral, né? Quando as mulheres no início desse século passado, né? Do século XX começaram a se incomodar com a submissão, e no mundo inteiro, uma começou a achar ruim ali, outra ali. Então, são os movimentos de transgressão, né? Que é isso que vai dando saltos na cultura. Uhum. Toda geração, você vai pegar esses jovenzinhos, eles estão transgredindo. Uhum. Todos transgridem, né? Assim, a gente, como terapeuta, sabe, aquele jovem que não está transgredindo, que está ali muito, ele é muito tranquilinho, não me dá trabalho. Esse que a gente tem que prestar atenção, que tem algo que está inadequado aí. É claro que o outro extremo também, né? Porque aquele que mergulha demais, ele também tá perdido no outro extremo. Eu me lembro bem da minha geração, uma transgressão que a gente fez foi daquela coisa de que você tem que namorar uma pessoa, casar com ela, ficar com ela, independente se você está sofrendo, se você está feliz. Uhum. E essa geração, assim, a minha geração eu sofri um pouco de preconceito porque eu sou filha de pais separados, né? Desde quando eu nasci. Então, eu tenho lembrança, assim, dos pais das minhas amigas chegarem e ficarem me perguntando como que era e falando, mas você não acha isso e aquilo, assim, hoje eu vi que aquilo ali eu estava sendo muito exposta, muito abusada também, né? Uhum. Tinha noção disso, mas quando a gente escolhia, não, eu quero ficar com esse menino, não tá dando certo mais, vou, né, experimentar ficar com outro menino, todo mundo, não acredita, aquela oferecida, tá passando de mão. Uhum. Isso, Isso, não tava bom, é, não tava, isso. né? Uhum. É. Cada vez mais vai Uhum. Sim, indo. igual a questão da virgindade, né? Hoje, eu vejo meninas assim sofrendo se elas estão aí com 15, 16 anos virgem ainda, preocupada porque na hora que ela arranjar que ela for ficar, o que que o cara vai pensar dela, Não, né? Então pode ser que daqui a pouco isso volte a ser um valor, é, né? Quer dizer, o jovem transgredindo, igual é o cigarro, a bebida, né? As outras drogas ilícitas, são sempre no movimento do jovem transgredir. É uhum, claro que nessa transgressão eles podem se queimar, assim, no sentido, por exemplo, igual mesmo da bebida, até o cigarro, outros vícios, outras drogas, que isso pode desenvolver um vício e isso virar um problema, né? É um risco. Como uhum, uma criança corre um risco de também de fazer algo na infância e machucar, queimar, né? Então, nessa época de transgredir aí do jovem, é uma época perigosa, mas ao mesmo tempo necessária. É igual uma criança que está começando a andar, vai andar de bicicleta, tem um perigo, mas se eu não deixar que ela corra o risco, sim, é complicado, sim. né? Então, a gente tem que confiar em tudo que foi feito na primeira infância, na segunda infância, e na hora de transgredir, deixar transgredir. Porque se eu entrar nessa fase querendo assim que meu filho confie 100% em mim, algo vai dar errado, vai significar que ele não está fazendo a autonomia dele.
Tá confortável eu não ter que assumir responsabilidade, né? Então, Verdade. Muito eu bom. penso essas duas hipóteses. Alguém ou você mesma pensa mais alguma? Acho que é isso mesmo que eu tinha te falado, da Para você. percepção que eu